Coleta seletiva depois de 7 meses suspensa. Separação de lixo volta a ser feita em 5 regiões do DF. Luta contra o terror. O governo anuncia 78 milhões em segurança na Olimpíada e órgãos de inteligência se preparam para evitar possíveis ataques. Dia decisivo, comissão volta a discutir destino de Eduardo Cunha e plenário escolhe hoje novo presidente da Câmara. Fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. A coleta seletiva de lixo voltou a funcionar em 5 regiões administrativas. O contrato do GDF com as empresas de coleta acabou em dezembro e os grupos não quiseram renovar, alegando prejuízos. A novidade agora é que cooperativas foram contratadas para assumir a separação do lixo. É aqui, nessa cooperativa de reciclagem de lixo, que 28 famílias tiram o próprio sustento. São sacos e mais sacos de garrafas PET, papéis, latas. Maria trabalha fazendo essa triagem há 20 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje, ela preside a cooperativa. As parcerias se tornaram fundamentais. Nós temos parceiros como Câmara Federal, TRF e TSE. E um grupo de catadores que atuam na área externa, na rua, coletando de forma informal mesmo. A cooperativa Renascer foi uma das escolhidas por um processo de licitação para fazer a coleta de lixo no Núcleo Bandeirante e na Candangolândia. Outras 3 cooperativas fazem a coleta em Samambaia, Santa Maria e Braslândia. O processo de escolha foi rigoroso. Tem que cumprir todos os quesitos como se fosse iniciativa privada. O caminhão tem que ter menos de 5 anos, as pessoas têm que ser treinadas, têm que utilizar uniformes, tem que ter EPIs e tem que aprender a fazer um trabalho de comunicação com a população pedindo para que o material seja separado, plástico, papel, papelão, do restante dos rejeitos para coleta convencional. Daqui a 3 meses, uma nova licitação deve ser feita para atender outras regiões. A promessa do governo é que a coleta seletiva seja realidade também em outras 9 regiões administrativas até 2018. Mas, para que esse trabalho tenha sucesso, a ajuda da população é fundamental. Os catadores estão sobrevivendo da renda, da venda, daquilo que a população não quer mais. A única coisa que ela precisa fazer é separar o que é comercializado do que é papel higiênico, fralda de bebê, resto de comida, que esse vai para o aterro sanitário, assim que ele foi inaugurado agora no segundo semestre de 2016. Nas ruas, as dúvidas ainda são grandes, mas sempre tem aqueles que fazem bem sua parte. Garrafa de vidro, plástico ou mesmo materiais, embalagem de iogurte, eu lavo as embalagens e aí eu coloco separado. E o que for de material orgânico, resto de fruta, verdura ou algum material que contenha algo orgânico e não seja possível retirar, como a embalagem dos iogurtes, etc. Esse lixo eu coloco no lixo separado. É assim que eu faço a separação na minha casa. É isso aí. Aqui ao meu lado, Sérgio Amaral. Sérgio, boa tarde. Se todos fizessem como essa menina, né, que explicou muito bem, realmente a situação seria bem diferente, né? Claro, é uma coisa interessante, né, Renata? A gente fala que muita gente comemora até que o Brasil é o campeão mundial de reciclagem de latas de alumínio, latas de refrigerante, latas de cerveja. E essa é uma comemoração, o seguinte, comemoração até a página 2, né? É verdade que a gente é campeão mundial, mas não é por consciência, é porque isso gera receita. Agora, essa questão da coleta seletiva é importantíssima, tanto sob o ponto de vista ambiental, é boa para o ambiente, mas é boa também sob o ponto de vista econômico, gera renda. A gente viu aí a questão, a Fátima da associação falando, isso gera renda para muitas famílias, isso põe a economia para gerar, isso é bom sob o ponto de vista de reciclagem de vidro, de plástico, de metal, como a gente falou, né? A gente é campeão mundial na reciclagem de latas de alumínio. Agora, nada disso adianta se nós não fizermos a nossa parte, cada um de nós. Então vamos aprender, já que o GDF, já pelo menos em 5 regiões administrativas, promove a coleta seletiva, não custa nada. Vamos nessa, gente, vamos fazer a nossa parte. Não custa nada, é muito fácil.
a gente gasta pouquíssimos minutos por dia para separar o lixo orgânico do lixo que não presta mais, como ela disse aí, papel higiênico, fralda de bebê, esse tipo de coisa. Mas vamos separar isso que não presta do lixo orgânico, de metal, vidro, plástico, porque isso é importante, isso as futuras gerações vão agradecer. Vamos nessa. Com certeza. E tem outra questão também, Sérgio, nessas cidades onde a coleta ainda não é oficialmente feita, você sempre tem catadores e para esses catadores também individuais faz toda a diferença encontrar o lixo separado. Faz toda a diferença e isso eu volto a insistir. Cabe a cada um de nós. Nós temos que mostrar preocupação. Não adianta entrar nessa de, o governo tem que fazer a parte dele. O governo vai fazer a parte dele, se não fizer a gente cobra, dá um cacete no governo e tudo. Mas para a gente cobrar e dar esse cacete no governo, nós temos que fazer a nossa parte. Vou repetir, vamos nessa. É isso aí. Olha, 23 dias da Olimpíada, a Agência Brasileira de Inteligência apresentou hoje a estrutura para monitoramento de segurança. Um centro parecido com o da Copa vai funcionar aqui em Brasília, com agentes de polícia de todo o mundo. O governo anunciou que vai liberar 78 milhões de reais só para a segurança e que atua para impedir ações de grupos terroristas. Um crime que não tem rosto e que pode acontecer em qualquer lugar, infelizmente, né? Na tentativa de se aproximar da população, uma campanha dá dicas de como reconhecer alguém disposto a causar pânico em lugares públicos. Só que quem vê cara não vê coração. Já diz o velho ditado popular, né? E o resultado foi uma reação nas redes sociais. Segundo a ABIN, pessoas com roupas, mochilas e bolsas que não sejam adequadas para o clima podem ser consideradas suspeitas. Se agirem de forma estranha e demonstrarem nervosismo, um agente de segurança deve ser acionado. A publicação no Facebook foi alvo de mais de 2.000 comentários. Dentre eles, o de uma mãe que fala que o filho tem transtorno de ansiedade e se veste assim em uma tentativa de se proteger. Outra mulher afirma que, se fosse fácil descrever um terrorista, atentados registrados nos últimos tempos poderiam ser combatidos. Após a enxurrada de críticas, a ABIN divulgou nota dizendo que o trabalho de prevenção é dificultado por não haver descrição, mas que a combinação de pequenos indícios podem evidenciar a intenção de prática terrorista. No entanto, o coordenador de defesa de área, responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos, afirma que procedimentos de identificação devem ser tratados com cautela. Nós temos que ter esse cuidado. Você não pode transformar um estágio de percepção num estágio de terror, né? Colocar a população preocupada. É por isso que a atividade ela tem que ser muito bem esclarecida, né? Ela tem que ser muito bem colocada. É percepção, é um cuidado a mais que tem que se ter, tá? Mas tem que ser colocado sempre que a possibilidade, tá? Ela existe, mas a probabilidade é muito baixa. O assunto terrorismo não tem gerado apenas polêmica no Brasil. Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Comando Militar do Planalto e representantes das embaixadas com sede aqui em Brasília se reuniram para criar mecanismos que possam manter o ambiente estável e seguro durante o evento esportivo. Brasília vai receber 10 jogos de futebol, tanto masculino e feminino. O primeiro será dia 3 de agosto. O GDF espera que cerca de 400 mil turistas visitem a capital durante as disputas. Com 127 embaixadas instaladas na capital, procedimentos de segurança deverão ser padronizados. O terrorismo sempre busca produzir um efeito assustador. Não reconhece fronteiras, não reconhece vítimas inocentes. Então, as medidas de segurança são muito importantes para dar um sentido de segurança para os turistas, para os esportistas, as delegações oficiais. No fim de semana, a capital passou por um alarme falso de ameaça terrorista. Uma mulher acusou o marido, de nacionalidade paquistanesa, do crime. Segundo ela, o homem teria a intenção de explodir o aeroporto Juscelino Kubitschek. Depois de investigar a denúncia, a polícia não encontrou qualquer indício de envolvimento dele em terrorismo, tráfico ou contrabando. Por isso, o homem foi liberado e nem foi instaurado inquérito sobre o caso.
É um assunto bastante, não chega a ser delicado até mesmo, né, Sérgio? Eu morava em Londres quando aconteceram aqueles atentados, em 2005. E depois dos atentados, todo mundo olhava para todo mundo com desconfiança. Então é importante que isso também não aconteça aqui, né? É uma outra face terrível disso aí, né? De um dos crimes mais bárbaros que existe, que é o terrorismo, né? Porque, como disse a autoridade búlgara ali, ninguém sabe a cara do terrorista. E ele não reconhece vítima, não tem escrúpulo. Pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento e vindo de onde ninguém sabe de onde vem. É claro que não dá para entrar nessa neurose de achar que todo mundo com essa ou aquela característica é um potencial terrorista. Isso cabe às autoridades investigarem, fazer o trabalho de prevenção, de investigação, de proteção, de combate. Tudo é com as autoridades, não é com a gente. Por quê? Para evitar esse tipo de coisa, né, Renata? Que é muito ruim a disseminação do preconceito. A gente vê em vários países da Europa muito preconceito contra famílias que não têm nenhuma ligação com o terrorismo, apenas têm a mesma religião e vêm do mesmo lugar, do mesmo local geográfico de muitos terroristas. Isso a gente não pode deixar acontecer aqui. Com certeza. Hoje sou eu, amanhã vocês. Com essa frase, o deputado afastado Eduardo Cunha resumiu sua defesa ontem em um último apelo para não ser cassado. A Comissão de Constituição e Justiça retornou os trabalhos hoje e a repórter Isabel Mega acompanhou tudo. Isabel, boa tarde. Então, traduzindo, o Cunha disse que o mundo dá voltas, é isso? Exatamente, viu, Renata? Boa tarde ao Sérgio também. Pois é, o chamado efeito Orloff, nas palavras do próprio ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele esteve ontem na sessão. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça tenta novamente votar o parecer sobre o recurso de Eduardo Cunha. Ele, inclusive, está presente por lá. A gente tem imagens ao vivo agora dos deputados ainda discutindo a situação de Cunha. Ele está pessoalmente ao lado de Marcelo Nobre, advogado de defesa dele. Agora sim, eles tentam votar esse parecer, mas eles também estão correndo contra o relógio, porque às 4 horas da tarde tem a eleição para a escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados. Ontem, Cunha falou por mais de 2 horas lá no plenário da CCJ, mandou este recado aí para todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, no sentido de que a situação dele, que responde a processos na Justiça, também abriria precedentes para outros deputados em situações semelhantes. Hoje, na CCJ, são mais de 30 deputados inscritos para falar, cada um com cerca de 15 minutos, portanto, é possível que mais uma vez a gente tenha o adiamento dessa votação na comissão. Lembrando que o caso de Cunha, depois de encerrado na CCJ, ainda segue para o plenário da Câmara dos Deputados, mas mesmo os adversários de Cunha não estão tão otimistas de que, enfim, a votação, se Cunha perde ou não o mandato, seja finalizada em agosto. Deve ficar mesmo para a volta do recesso branco somente no mês que vem. Ok, Isabel, muito obrigada, até mais. Sérgio, certamente os aliados de Cunha vão mais uma vez tentar de tudo para adiar essa votação na Comissão de Constituição e Justiça, né? Com certeza, Renata, e tudo indica, antes de vir aqui para o estúdio, eu estava acompanhando a sessão da Comissão de Justiça lá da Câmara e tudo indica que essa decisão não sai hoje. Houve, pelos adversários de Cunha, ontem, a gente viu junto a eles uma certa euforia, porque numa votação o Cunha perdeu de 40 a 11. Ele tinha apenas 11 votos, teve apenas 11 votos favoráveis a ele ontem. Só que 11 mais 40, 51 votos. Só que a comissão tem 66 integrantes. E esses 15 que faltaram ontem estão hoje lá. Deputados como, por exemplo, Hugo Mota, deputados como, por exemplo, Arthur Lira, que são adversários ferrenhos, aliados para toda hora, pau para toda obra, aliados do Cunha. E eles hoje já aprontaram, viu, Renato, uma quizumba, como se diz lá no interior de Minas Gerais. Uma quizumba, eles exigiram, por exemplo, uma coisa que nunca foi exigida, que é a leitura da ata da reunião anterior. Isso demorou quase 1 hora. Apresentaram questões de ordem, estão promovendo um alarme, uma coisa tão complicada lá dentro, um alarde tão grande, que a comissão só começou mesmo, só retomou os trabalhos de onde parou ontem, agora há pouco.
2 horas depois de ter começado a reunião de hoje. A gente pode até ouvir um pouquinho nesse momento o Eduardo Cunha, que está falando, começou a falar nesse momento. Vamos acompanhar um pouquinho. Declaro prejudicada, tendo em vista que foi proferida a decisão em recurso, porque, paralelamente à questão de ordem, houveram recursos que foram decididos. E o recurso decidido, ele deu o direito ao pedido de vistas. E depois você chega na seguinte situação: a possibilidade de rejeição do parecer, seus efeitos, ele vai por vários pontos que tinham sido omitidos por ele. Aí simplesmente ele fala... Olha só, Renata, isso aí dá para a gente ver o seguinte: o Cunha está dando mostra daquilo que ele é craque. Ele conhece como poucos o regimento da Câmara dos Deputados. E todas essas manobras, tudo que os aliados dele fizeram hoje, foram questionamentos com base no regimento interno. Ou seja, ele está dirigindo todo esse levante e toda essa defesa. Ele está agindo até mais do que o próprio advogado de defesa dele, porque eu acho que a gente pode falar com certeza, poucos advogados conhecem o regimento como o próprio Eduardo Cunha conhece, e ele está usando todo esse conhecimento para postergar ao máximo a decisão da Comissão de Constituição e Justiça, e muito provavelmente ele vai conseguir julgar isso só para agosto. E você vai ver a seguir, Câmara se prepara para escolher novo presidente hoje. A lista final tem 17 candidatos, mas ainda dá tempo para desistências. Mais informações depois do intervalo, eu espero você.